Olá, tudo bem? Sou Rafael Derrico e esse é o VScast, o podcast oficial do grupo Visual Systems. Hoje temos aqui algumas gravações de alguns episódios com amigos, parceiros de negócio e clientes. E é um podcast bastante especial porque estamos aqui dentro do 12º Visual IT Conference, que é o nosso evento anual de tecnologia, onde nós reunimos nossos parceiros de negócio, enfim, clientes, para nós apresentarmos aí soluções, inovações e tendências do mercado de tecnologia para o mundo corporativo. E recentemente aí nós temos um novo site. Você que ainda não nos conhece, acesse o nosso site aí para você saber um pouco mais sobre o grupo Visual Systems. Vou deixar um link aqui embaixo para que você possa acessar, mas se você quiser digitar direto é www.visualsystems.com.br. Então, sejam bem-vindos ao VScast. Bom, e aqui comigo hoje o André Coutinho, que ele é diretor de TI, e ele vai se apresentar melhor depois. Na Rodonaves, que é um dos maiores operadores logísticos do Brasil, ele vai falar um pouco melhor sobre os negócios da Rodonaves também. E vamos falar um pouquinho como que a gente combina aí resiliência da infraestrutura e inovação para transformar os negócios logísticos aqui no Brasil. Bom, Coutinho tem aí mais de 26 anos de experiência com tecnologia da informação. Como eu falei, ele é diretor de TI lá na Rodonaves e ele é um apaixonado por IA, gente. Toda vez que eu converso com ele, a gente troca bastante ideia. Eu levo uma informação para ele, eu saio de lá com um monte de ideias, né? Eu aprendi muita coisa com ele nesse quesito, nas nossas trocas de ideias. Coutinho, seja bem-vindo ao VScast. Se apresente para o nosso público e fale um pouquinho dos negócios da Rodonaves também, por favor. Obrigado, Rafa. Bom dia, né? Primeiramente aos ouvintes. Eu sou o André Coutinho, né? Estou diretor de tecnologia no grupo Rodonaves. Nós somos um grupo de soluções logísticas, né? na área, principalmente de transporte de cargas fracionadas, que é o nosso principal negócio hoje. Mas nós temos um ecossistema composto por 6 empresas que atuam em 2 grandes grupos, né? Primeiro, os clientes do setor de transportes e soluções logísticas e uma rede de negócios. Então, a gente fala que é um ecossistema de prosperidade mútua, né? Porque quanto mais eu fortaleço a nossa rede, mais clientes eu tenho, né? E quanto mais clientes eu tenho, precisamos ampliar a rede, né? Então, é um sistema que se retroalimenta. Nós temos algumas torres de negócio. Nós temos rede de concessionárias, nós temos a Rodonaves Soluções Logísticas, nós temos ainda uma restauradora de veículos, temos uma corretora de seguros, enfim, são negócios que se complementam, né, e que fortalecem esse ecossistema. E mais recentemente, nós estamos agora no mundo aí de digital, né, nós estamos com a transportadora digital recém-lançada, e que a gente também espera competir em alguns nichos um pouquinho diferentes do que a gente, né, está habituado a concorrer hoje, né, que é mais aí nos grandes embarcadores e embarcadores com uma certa frequência de regularidade, né? E óbvio, né, que o mundo atual, né, Coutinho, nenhuma empresa opera mais sem tecnologia da informação. E como é que vocês estruturaram a arquitetura crítica lá de infraestrutura para suportar essas áreas de negócio com o site principal, o DR Site, o site principal é SP3 na Equinix Data Center, ok? E o site secundário da R fica em SP4. Como é que vocês estruturaram isso? E como é que foi o start de vender esse negócio para a diretoria? Olha, o pessoal comprou direto ou teve aí uma área de aprovação muito difícil? Hoje, né, nós estamos numa terceira onda, né, que é um projeto de 3 anos. Olhando hoje, parece até simples, né? Mas isso começou com planejamento de médio e longo prazo lá atrás, né, onde nós identificamos alguns gaps na área de tecnologia. Nós tínhamos uma estrutura on-premise num data center improvisado até então. Isso ficava local. Local. Como a maioria das empresas do Brasil, né? São poucas as empresas aí que hoje estão em data centers corporativos, né? A maior parte eu vejo que ainda tem a sua famosa sala de tecnologia, né? Com os seus racks, os seus servidores lá dentro. E nós identificamos esse gap, né? Que eu chamo isso de
de base da área de tecnologia, né? É o básico, é aquilo que a gente precisa manter adequado para sustentar os negócios e até mesmo inovação. Então, nós montamos um plano de 3 anos, começou com uma migração as-is, né, da nossa infraestrutura de Ribeirão Preto para a Equinix SP3. Isso ocorreu em 2023. Ainda em 2023, nós fizemos a atualização de toda a base de sistemas operacionais. Então, nós saímos de Windows 2008 e 2012 para o Windows 2022. Então, são mais de 400 máquinas, né? Então, um trabalho grande aí de refresh tecnológico. No segundo ano, nós entramos com um projeto de replicação de bancos de dados. Então, os nossos bancos de dados, até então, ficavam também em estruturas on-premises nossas. E no segundo ano, nós migramos esses bancos de dados para o OCI. Então, hoje nós temos o banco de dados principal rodando no que a gente chama de Guarulhos, né, que é São Paulo, e o secundário, com Oracle DataGuard, rodando em Vinhedo. Então, hoje nós temos redundância, né, dos dados. E na terceira onda é a replicação das aplicações, né, que aí sim é estruturar um ambiente para recuperação, uma eventual recuperação de desastres em SP4. Né? Então, é um projeto de longo prazo e que nós tínhamos requisitos de negócio. Né? Então, nosso RTO é de 4 horas, então, decretando um incidente, né? um desastre no site principal, nós temos 4 horas para disponibilizar um segundo site operando, né? com a capacidade adequada para manter as operações em dia. E um RPO de 1 semana, pelo menos, né? Que é o tempo em que eu conseguiria voltar, né? Um backup que atendesse, né? As necessidades de negócio. Então, esses eram os requisitos de negócio e soluções agnósticas. A gente foi para o mercado assim, olha, eu tenho este requisito e queremos entender as soluções. Óbvio que a gente deu todas as informações do nosso workload, e aí surgiram diversas propostas, né? Desde cloud pública, a gente teve soluções de on-premises, tivemos soluções híbridas, né? Que inclusive foi um projeto que nós fizemos com a Visual, né? Que foi uma solução híbrida e que na nossa avaliação é a melhor solução técnica, né? Porque quando você fala de DDR, é um ambiente que toda empresa que estrutura, ela não quer usá-lo. Com certeza. Então, assim, é igual seguro. Né? Fazemos para não usar. E pagamos para não usar. Mas, se necessário, ele tem que ter um nível mínimo de serviço, né? de garantias de serviço. Então, hoje nós estamos com pelo menos 85% da nossa capacidade de workload. Então, isso significa o quê? Que enquanto alguns DRs têm lá 50% da capacidade, nós vamos desligar algumas coisas que não são essenciais para o core, né? Principalmente a parte de desenvolvimento, mas a operação ela se mantém 100%. E o que te levou, né? Porque eu me lembro que eu ia mediar um evento em Ribeirão Preto, passei lá para tomar um café contigo, nós começamos a conversar a respeito disso, você já estava até um pouco avançado seu time, né? Você e seu time estavam um pouco avançado nisso. E o que você levou naquele momento a entender que a solução da Visual ela melhor se adequaria para os requisitos que você colocou de negócio aí da Rodonaves? Porque além disso, né? Além de fazer o design técnico, fazer a arquitetura, fazer o delivery da solução, a gente também chegou com a nossa área de consultoria para fazer o DR Plan, fazer o DRP, né? Para que essas regras de negócio fossem todas atendidas dentro da configuração técnica ali, dentro do projeto técnico. Eu vejo como um grande diferencial da Visual nesse processo todo, Rafa, a questão de vocês não se associaram a um player. Então, algumas consultorias, elas apresentaram propostas, Azure, tudo na Azure, ou tudo na OCI, né? Vocês olharam e entenderam a necessidade nossa. Disseram, olha, você precisa ter uma estrutura que te dê segurança, que te dê confiança, resiliência para a sua operação, mas eu tenho que trazer o melhor do mundo. Né? Então, eu tenho que trazer a melhor solução de backup, eu tenho que trazer a melhor solução de hardware,
a melhor solução de virtualização. E quando eu falo a melhor solução, não é a referência, é aquela que tem a melhor relação custo-benefício para esse tipo de necessidade. Do negócio, do problema que está sendo endereçado naquele momento. É isso aí. Eu acho que esse foi o grande diferencial. E quando vocês apresentaram a proposta de vocês, ficou claro, ficou nítido para a gente. Alguns pegaram soluções de prateleira, né, de mercado, escolheram lá os componentes, é isso aqui a proposta. Vocês não. Vocês fizeram um trabalho, foi mais extenso, mas a solução ela ficou muito mais aderente às necessidades. Isso eu acho que é uma coisa, né? O Helder, né, que é o meu sócio, ele tem uma visão técnica disso, ele gosta muito dessa questão de olhar para o cliente sempre, né? Isso é um preceito nosso, ele, o Marcos Buquino, lá, que é o nosso líder de arquitetura, olhando para isso, qual é o problema, como que eu resolvo o problema e depois a gente endereça os nossos players, nossos parceiros de negócio, porque eu tenho que chegar em produto, não tem jeito, tem que chegar em produto e serviço. E nesse momento a gente acabou chegando com a própria Queens, como Colocation, aí a gente teve Apex Dell para... Que é uma sacada também para esse tipo de necessidade. Legal pra caramba, porque você paga sob demanda, né? Então, para quem não conhece, eu acho que vale a pena depois procurar o Rafa e entender um pouquinho do que é esse Apex. Você paga um baseline, basicamente, um baseline, que é... Você pode acordar aí 50% da sua capacidade e se você usar aquela infraestrutura que é sua, você paga um valor adicional. Inclusive, ele é escalável, né? Então, você não precisa pagar pelo você não todo, paga, né? Você paga pelo seu você paga baseline, pelo consumo. É praticamente como se você estivesse pagando uma cloud, né? Só que você está pagando direto o fabricante do hardware. Então, é aí que eu acho que o pulo do gato na questão financeira, principalmente. Sacada, isso mesmo. E Coutinho, você falou, né, de nós olharmos aí sobre coisas híbridas. Como é que você vê a evolução disso? Colocation, cloud híbrida, DR. Qual que é a sua visão a respeito disso? Você acredita que o modelo que está posto aí vai permanecer por muito tempo ou você acha que vai ter evoluções aí no mercado? Eu vejo, a gente hoje tem alternativas, né? Então, durante um bom tempo, é meio que um padrão na área de tecnologia. Não, a gente tem que migrar tudo para a cloud. E a gente viu muito monolito indo para a cloud. Sim. Isso custa caro. Com dólar a 5,30, 5,40... Às vezes para chegada não é tão caro, mas o custo de propriedade total acaba ficando caro depois. Né? Então, a gente tem que buscar alternativas. Né? É o que eu falo. Toda solução é boa, mas ela precisa ser economicamente viável. E quando a gente olha... com esse requisito especificamente, ela precisa ser economicamente viável, ou seja, o negócio tem que suportar pagar aquela solução, você começa a olhar alternativas. Então, hoje nós temos uma estrutura híbrida. Eu uso cloud, eu uso 365, eu uso toda a parte de dados em Azure, eu tenho o OCI, meus bancos de dados são cloud privada, mas os meus workloads, principalmente o que é monolito, eu não deixo lá em cima. Eu deixo numa nuvem privada sua, numa nuvem privada nossa. Né? Então, eu acho assim, tirar o melhor das soluções. Alternativas tem. Hoje você consegue estar presente num data center que você tem conexões rápidas com as clouds públicas. Perfeito. A Equinix tem isso. O Fabric da Equinix, você é um serviço digital que você aciona isso, você instancia em minutos e você tem acesso a serviços digitais, clouds públicas e tudo mais, estando dentro da estrutura. Eu acho que é esse olhar que a gente precisa ter. Se posicionar em provedores de serviços que tenham essa capacidade, porque se você pegar um pequenininho, um regional, provavelmente ele não vai ter, ele vai depender de um grande provedor. Player maior, né? Então, eu acho que se você se posicionar num provedor adequado, você elimina essas barreiras técnicas. E um dos grandes temas aqui hoje do Visual IT Conference é essa questão de cloud híbrida. A gente entende, a Visual olha para o mundo, ela de TI, a gente vê isso, né? Azure Local, nós somos uma das primeiras empresas no Brasil a instanciar, a levar e a oferecer para os nossos clientes a questão do Azure Local. Né? O que é o Azure Local? Eu tenho nuvem, console da nuvem na Azure, e eu tenho um workload local, dentro da Equinix pode ser, né? Nesse caso nós estamos falando por causa dessas conexões rápidas com as nuvens públicas, e você administra esses workloads pelo console da Azure.
Local. Então imagina você que hoje, né, a gente tem o conceito da cloud pública, cloud privada, fala-se muito agora no Edge, no Fog, né? E imagina você administrando, você tem muita coisa nas pontas, você administrando tudo isso de forma centralizada, o custo de gerenciamento disso cai drasticamente. Cai drasticamente. O controle que você tem sobre a infraestrutura cai drasticamente. Mas o seu custo não escala tanto igual você subir tudo para a cloud pública. Né? É isso aí. Acho que a grande sacada é ter esse olhar. Né? Eu falo, quando você passa a olhar como negócio, deixa de olhar como TI e passa a olhar com visão de negócio, essas decisões, essas necessidades, elas emergem naturalmente. Hoje nós estamos trazendo 2 players aqui. A gente tem o pessoal da Microsoft, já fez a apresentação do Azure Local, agora na parte da manhã, e à tarde um dos nossos especialistas vai fazer uma demonstração técnica. E também nós temos a mesma posição da Oracle com cloud híbrida, e a gente vai fazer uma apresentação do Oracle Linux KVM, que tem surgido aí como uma grande alternativa para clusters de cloud privada, virtualização de cloud privada. A gente implementou vários clientes também aí, e o resultado está sendo bastante incríveis. Tá? Legal. Cara, você falou de serviços digitais. Né? E como é que você vê a Rodonaves? Você acredita que ela vai se tornar uma grande referência em serviços digitais no Brasil? No nosso posicionamento estratégico, sim. Tá? E nós temos, além desse trabalho todo de base, de fortalecimento, né? Hoje, um outro assunto que está muito em pauta é a parte de segurança da informação. Com certeza. Eu acho que isso está no radar de todo mundo. Então, é que eu falo, o básico a gente tem feito bem, um plano de médio e longo prazo, estruturado, com aprovação, com aportes financeiros. E a gente também tem olhado para a questão de inovação. Tá? A gente chama de transformação digital, embora a gente já tenha muita coisa digital, a tecnologia ela passa a ser hoje o que a gente chama de uma alavanca de diferencial competitivo, né, dentro do segmento de transportes. E olhando sobre este prisma, a gente busca a renovação da tecnologia. Então, nós somos pioneiros em muitas coisas, só que periodicamente a gente precisa se reinventar. Então, isso significa trocar tecnologias. Né? Então, nós estamos agora com uma jornada de contratação de fretes, para você ter uma ideia, 100% digital. Então, você vai de uma cotação ao pagamento de um frete totalmente digital. Então, você informou os dados, os volumes, você vai emitir uma ordem de coleta e você vai receber alguém lá para buscar a sua mercadoria, mas é tudo pago com cartão de crédito, com gateway de pagamento, com soluções de mercado, enfim, soluções novas, com um olhar para o cliente. Eu acho que o diferencial hoje, quando a gente fala de tecnologia, está todo mundo fazendo. Agora, você trazer o cliente para o centro da sua decisão, aí é onde a Rodonaves, eu acho que ela sai na frente. Né? Porque ela tem o relacionamento, é um dos nossos valores percebidos pelos clientes. E como que você faz, né? Agora falando um pouco de RH, engajamento do seu time hoje, né? Como é que você engaja as equipes, as lideranças de TI, né? Como esse motor de transformação para essa visão de negócio? Como é que essa dinâmica se dá dentro da empresa no dia a dia? Eu vejo que nós estamos estruturados de uma forma que favorece. Né? Então, toda a parte de planejamento ela é desdobrada em iniciativas, em projetos estratégicos. Então, quando a gente fala de projeto estratégico de transformação, por exemplo, de uma Rodonaves digital, que é a Rodonaves Express, esse assunto ele é falado por todos os times. Todos os times estão representados no projeto. Então, isso mantém as pessoas... Né? Não é um projeto da área de tecnologia. Tecnologia talvez seja a área que menos importa nisso tudo. Né? A gente provê, ela é meio. Ela é meio. Né? A gente tem que olhar para o cara da experiência, a pessoa lá do processo de finanças, como tirar os atritos da jornada do cliente. Então, eu acho que esse é o diferencial. Internamente, dentro do time de tecnologia, é empoderar o pessoal, transparência de visão,
né, e manter o clima, né? Eu acho que isso é importante, né? Manter o pessoal no ritmo, né? Ser um ambiente bacana, que as pessoas gostem de estar e se sintam motivadas a produzir mais. Eu acho que isso é uma visão interna da área de tecnologia, mas quando você olha a solução como um todo, é essa participação ativa de todos os envolvidos. Hoje quanto no seu time, quantos reportam para você e você reporta para o board, você dois, para cima você reporta para um ou para dois? Como é que funciona? Para baixo e para cima o report na companhia? Para cima eu reporto para o nosso presidente, para o nosso CEO, que é o Regis, e ele se reporta ao conselho consultivo. Okay. Tá? Abaixo de mim eu tenho 2 níveis de gerência, uma gerência de infraestrutura e uma gerência de aplicações. O Neto e o Núcio. O Neto e aquela posição que nós estamos com ela em aberto. Perfeito. Tá bom? Cara, e uma coisa interessante, né? A gente conversando no início, e realmente isso é verdade, você é um cara, falei no início aqui do podcast, você é um cara que gosta muito de IA, é muito irrequieto com essa questão da IA e da inovação, né? E você já me falou, já me reportou vários casos práticos que vocês estão utilizando dentro da Rodonaves. Primeiro, para colocar também os colaboradores no centro, né, dessa estratégia da Rodonaves e, obviamente, isso ajuda nessa jornada de colocar o cliente no centro dos negócios da Rodonaves, né? Quais casos práticos você tem rodando hoje, só para a gente poder elucidar aí para os nossos espectadores? Quando a gente fala IA, a gente já está um pouquinho mais, a gente já sai um pouquinho mais da generativa, tá? Sim. Então nós temos hoje inteligência artificial para otimização de rotas. É um projeto feito com o time da Google, especificamente, em que a gente roda simulações de novos bids dentro da nossa malha. Que legal. Então, ele identifica, olha, se eu tiver uma injeção de 20% no volume de carga partindo de Curitiba, o que acontece dentro da malha como um todo? Nós somos uma empresa de rede, então eu tenho que olhar o impacto em rede. Não é diferente de grandes, tem grandes transportadoras no Brasil que elas fazem o que a gente chama de porta a porta. Então ela pega um caminhão, enche o caminhão num local e descarrega num outro local. O nosso não. Nosso caminhão ele parte de uma região, a consolidação dessas cargas em centros de transferências que vão até outras regiões. Então é como se fosse uma teia mesmo, é uma malha. Perfeito. E olhar esse impacto é um desafio. Então, a gente usa inteligência artificial, especificamente machine learning, para esse tipo de solução. Nós temos soluções para atendimento ao cliente. Então, interações via WhatsApp hoje, elas estão passando, ainda não 100%, não são todas as interações, mas um volume expressivo, passam pela inteligência artificial e ela responde em linguagem natural, né? A gente tomou um cuidado muito grande com isso. A gente sabe que se relacionar com o cliente é essencial à humanidade, né? Ele se sentir que alguém está o atendendo. Dando atenção, né? Dando atenção. E nós tivemos uma surpresa nisso. A gente tinha a mesma solução de um chat determinístico e de um chat por IA, e a solução era a mesma, só que a avaliação média na IA era menor do que no chat determinístico. E nós começamos a explorar isso. Por que a avaliação é menor? Para você ter uma ideia, Rafa, nós identificamos que o fato do nosso cliente identificar posteriormente que era uma inteligência artificial frustrava ele, porque até então ele achava que ele estava tratando com um humano. Olha isso. Então a gente teve que implementar algumas estratégias para no começo da discussão a gente se apresentar, né? A solução se apresentar como uma solução digital, explicar o que ela faz bem e deixar claro para o cliente: eu sei até onde eu posso ir. A partir deste momento, se eu tiver necessidade, eu vou te colocar automaticamente com o humano. E aí a gente consegue equilibrar e não frustra o cliente, né? Porque é um cuidado que a gente precisa ter. Porque tem muita interação que a gente está fazendo hoje e a gente não percebe. Já não são mais humanos. É só olhar o incremento no número de mensagens que a gente recebe em redes sociais, né, nos e-mails, é tudo robô. São robôs. Né? E isso nos frustra. E quando a gente olha, por que não frustraria o nosso cliente? E a gente também percebe isso, a gente precisa tratar de forma adequada. Então, você
já é cliente, né, da nossa plataforma Hitify, como parte das soluções que nós entregamos para a gestão do seu DR. E a gente tem feito um esforço enorme para encontrar aplicações de IA e IA generativa dentro da plataforma Hitify. Imagina, a gente recebe milhões de eventos por dia. Então, uma das coisas que nós resolvemos foi criar... A gente já tem um módulo de gestão de eventos que ele concentra esses eventos e aí ele tem uma série de filtros que, desde... né, traz ali por organização, por empresa, por cliente e tudo mais. E a gente tinha vários dispatchers com humanos fazendo isso. E nós estamos testando agora uma IA, mas a nossa grande preocupação é a conversa fluida, é a parte mais humanizada, é o entendimento do que a IA e o humano que está lá na ponta estão conversando. Né? Estamos num teste agora com um dos nossos clientes, um cliente que ele, de certa forma, ele tem várias unidades no Brasil e fora do Brasil, então isso nos dá um campo de teste muito grande, né? Principalmente a questão de línguas, né? E heterogeneidade de pessoas e atendimento. Mas a nossa grande preocupação nisso foi, primeiro, não errar mais. Segundo, diminuir o tempo entre um incidente e a comunicação desse incidente de forma correta para o nosso cliente. Então, para você ver, a gente conseguiu isso com a IA, um tempo médio de redução entre um incidente ocorrer e a comunicação efetiva ocorrer lá na ponta, com um humano de 10 minutos para 1 minuto e meio, 2,5, dependendo da situação que a gente tem. É muito satisfatório. Primeiro, assertividade. Segundo, tempo. Mas a nossa grande preocupação é entender realmente que essa conversa está sendo uma conversa fluida e não uma conversa truncada, uma conversa simplesmente automatizada ali. Né? E outras iniciativas que nós temos, então a parte de código hoje já, em parte do time, já é assistida por IA. Muito bom. Então, a gente utiliza o Copilot, né, para auxiliar na codificação. O GitHub Copilot ou o Copilot? Copilot. O Copilot mesmo. Copilot. E temos também aí nós criamos algumas outras soluções, né? Tem até o nosso clipping diário de notícias relacionados a transporte, segmento de transporte. Ele hoje é uma IA que gera para a gente. Que legal. Então ela faz uma pesquisa de todas as notícias em alguns sites, ela filtra aquelas que têm impacto direto ou indireto e, se necessário, ela faz até sugestões, né, de aprofundamento de estudo sobre essas notícias. Nós tivemos uma automação muito grande na parte de segurança. Acho que a parte de segurança de informação consome muito tempo em qualquer empresa. Então a gente tinha, basicamente, identificar vulnerabilidades de um dia para o outro e gerar essas vulnerabilidades de forma estruturada em tickets de atendimento. Então tinha uma pessoa o nosso principal cara de segurança. Um dia ele chegou para mim: Coutinho, me ajuda que eu estou perdendo 6 horas por dia entendendo da vulnerabilidade e abrindo chamada para os times fazerem a correção. Nós conseguimos automatizar esse processo com IA. Então hoje, toda madrugada, ele tira as fotos, né? A gente vem tirando as fotos, ele compara, identifica o que é novo, já pega no Mitre qual que é a CVE, já traduz, já cria uma lista de recomendação, componentes afetados, e já abre o chamado pronto para quem vai resolver. Então, sensacional. São coisas, que eu falo, encontrar esses cases é o desafio. Né? Assim, onde IA vai me ajudar. Então, 6 horas do principal ativo em termos de pessoas, de segurança de informação, é muito tempo. E é esse tipo de atividade que a gente tem que buscar tirar. Pode ir para IA? Pode. Deixa o tempo dele, que é nobre, para cuidar de outras coisas mais relevantes na área de segurança. Semana passada eu estive num evento, o Tech Week, em Ribeirão Preto. É um evento organizado pelas Unimedes e acabei conversando bastante no café da manhã com o Walter Longo, ali, que foi um dos palestrantes. Eu já o conhecia de uma outra oportunidade aqui de São José do Rio Preto. E realmente, assim, a concepção dele como um grande estudioso da área a diferença do ser humano do futuro, das empresas do futuro, é o assistido por IA e o não assistido por IA, tanto para o ser humano como para a empresa. Sim, né? E inclusive na Rodonaves nós temos hoje uma preocupação muito forte com isso. Então, nós temos as soluções de IA, mas antes de começar a entrar em IA em outras frentes, nós estamos criando as nossas políticas. Porque a gente entende que quando você fala de inteligência artificial dentro da empresa de uma forma ampla, as pessoas vão, mas ela vai tomar o nosso emprego, vai tirar o nosso trabalho? Não, o que a gente quer é potencializar as pessoas assistidas por IA.
Então, e nós estamos tornando isso diretrizes de uso de IA dentro da corporação. Bastante interessante isso, porque essa realmente é uma preocupação das pessoas a respeito disso. E existe, eu vejo aí muitas irresponsabilidades em termos de notícias a respeito desse tipo de coisa, na verdade. Então, assim, se você olhasse para a Rodonaves, para o modelo de negócio de vocês, vou te fazer duas perguntas em uma. O que você teria ali a infraestrutura dos sonhos do futuro e quais tecnologias você acha que vão impactar mais o modelo de negócio de vocês? Tecnologias que estão chegando, são emergentes? O que eu vejo de sonhos é ter cada vez mais estruturas resilientes, né? Eu acho que a área de tecnologia ela sempre vai ter problema e aí a resiliência das suas soluções acaba sendo o diferencial. É o tempo que você recupera, que você não deixa o negócio impactado, né? Então, eu sempre tenho em mente tecnologias que nos movam em relação a esse objetivo. Diminuir qualquer impacto no negócio. Hoje, os impactos que a gente tem em termos de negócio são mínimos, principalmente com o mundo novo que a gente chama de microserviços, e que aí os containers se reciclam sozinhos e não para nada. Às vezes dá um gargalinho lá, a pessoa sente lá 3, 4 segundos e volta, né? Então, porque problemas eles vão ocorrer, né? Então, o meu sonho, o meu objetivo é levar todo mundo que eu ainda tenho uma parte de monolítico para esse mundo todo baseado em microserviços, arquiteturas modernas, inclusive arquiteturas modernas de dados, né? Sim. Então, esse é o principal objetivo. E as tecnologias, eu vejo IA, eu acho que não tem como não falar, né? Tanto a generativa, visão computacional, as redes neurais para algumas atividades aí de classificação, principalmente, né? Computação em borda, eu acho que isso também deve, principalmente quando a gente vai falando de visão computacional. Computação em borda, IA de borda, né? IA de borda, então acho que isso também vem com grande força. Eu ainda aposto muito em blockchain. Eu acho que em breve a gente começa a ter algumas soluções, principalmente no setor de transporte, né? Então, soluções em que eu preciso comprovar para o meu cliente que determinada mercadoria saiu e o controle de temperatura foi rigoroso e não sofreu nenhuma mudança e efetivamente é como se fosse um certificado, né, de ponta a ponta, garantindo que aquela informação é íntegra, que ela não foi modificada. Isso é um uso Legal. Que eu vejo, né, para blockchain. Fica a dica que eu sei que vocês têm solução para isso. Então, você emitir esses certificados em blockchain, eu acho que é muito interessante. Assim, são as principais, né? Voltando ao nosso negócio especificamente, eu vejo com bons olhos frotas elétricas e caminhões de biometano. Mais caminhões de biometano do que frotas elétricas. Tá? Então, eu acho que isso também é uma tendência para ir para os E estamos localizados numa região muito propícia para o desenvolvimento do biometano. É isso né? aí. Legal, Coutinho. Puta, grande aula aqui. Foi bem legal os insights, né, que nós conversamos, as suas posições, suas colocações. Um prazer tê-lo aqui no VSCast. Nosso tempo nesses episódios aqui no IT Conference é um pouquinho mais curto. Já deixo aqui um convite para fazermos mais, que eu tenho certeza que você tem bastante assunto aí para poder falar sobre tecnologia da informação. Eu que agradeço o convite. Cara, se o pessoal quiser continuar, trocar alguma ideia contigo, onde eles podem encontrá-lo aí nas redes sociais? LinkedIn, André Luiz Coutinho, tudo junto. linkedin.com/André Luiz Coutinho com S, Luiz com S. Legal. E outras redes sociais, André L. Coutinho em praticamente todas. Bacana. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Agradece lá o board da Rodonaves. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco por esse dia. E se vocês quiserem me encontrar no LinkedIn também, é @RafaelDerrico no LinkedIn. Bom, você que esteve com a gente até agora, um forte abraço. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje estou muito feliz, né? Comemoração dos 30 anos do Grupo Visual, um grupo que eu fundei junto com o Helder lá atrás. O 12º Visual IT Conference, nós estamos aqui numa jornada de comemoração, porque faz parte também, não só a jornada de trabalho, né? E, enfim, muito obrigado pela sua audiência. Você que ainda não conhece o Grupo Visual System, vai lá dar uma olhada no nosso site www.visualsystem.com.br, sabe um pouquinho mais o que nós fazemos. Nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo VSCast.